Hora de trazer um pouco do panorama da economia brasileira com o Malan Gani. Bom dia, Gani. Bom dia, Lívia. Bom dia a toda a audiência. Eu vou te perguntar sobre Copom, que está se reunindo para a definição da nova taxa básica de juros, mas aproveitando essa reportagem que nós mostramos agora do esforço dos três poderes para ajudar o caos que está vivendo mais de 300 municípios lá no Rio Grande do Sul, sobre essa questão dos prejuízos, né? A gente falava sobre isso ontem, que você aguarda um impacto significativo no PIB e a Confederação Nacional de Municípios disse que só na agricultura, só no agronegócio, mais de 400 milhões inicialmente de prejuízos. Só inicialmente, isso vai se multiplicar. Pois é, exatamente, Lívia. É uma situação muito triste, além da própria tragédia humanitária, há uma perda da atividade econômica. O Rio Grande do Sul é um estado importante na formação do PIB brasileiro, de tudo que é produzido de bens e serviços. E no agro, principalmente. E no agro, principalmente, que é o motor, a locomotiva do PIB. Então, fatalmente, terá, sim, um impacto negativo. E quando a gente fala em impacto do PIB, não é simplesmente algo estatístico, de planilha, não. Isso impacta a vida real das pessoas, porque significa perda de emprego, porque significa perda de renda, destruição da capacidade produtiva. Então, tudo isso tem um efeito que leva ao aumento da pobreza, sem contar o aumento da inflação, porque lavouras foram destruídas, porque toda a cadeia produtiva também teve destruição, disrupção, infraestrutura, a logística, né, do Rio Grande do Sul ficou muito complicada, não tem estrada. Então, como é que vai chegar a carne? Como é que vai chegar o leite? Como é que vai chegar a água? Então, tudo isso é redução da oferta, da produção, isso vai para preço e inflação penaliza a população ainda mais. Agora, é possível que esse caos, que essa situação lá no Rio Grande do Sul, influencie na decisão do Copom, que deve divulgar amanhã, se haverá ou não mudança na taxa básica de juros? Você fez uma boa pergunta, Lívia. Eu acredito que não, porque a situação ali do Rio Grande do Sul, ela pode ser realizada, né, políticas públicas realizadas para lá, com créditos subsidiados ou transferências de renda apenas para o Rio Grande do Sul. Então, acho que o Banco Central não vai levar isso em conta, porque é uma questão localizada, embora de uma magnitude muito grande, no estado do Rio Grande do Sul, e não é uma questão nacional. A sua pergunta faz muito sentido, porque na pandemia a gente viu exatamente isso, mas como pegava o Brasil inteiro, o Banco Central ele reduziu a taxa de juros a 2% para conseguir dar uma sobrevivência para as empresas. As empresas pegavam crédito para pagar funcionário, não era para fazer investimento. Mas como não dá para fazer isso apenas para o Rio Grande do Sul via Banco Central, então acho que o Banco Central ele acaba seguindo com a sua política monetária, do jeito que ela está, e o governo tem outros mecanismos para dar um crédito a uma taxa de juros menor, uma transferência de renda, como vem fazendo para o Rio Grande do Sul. Agora, falando em Copom reunido para a definição da próxima Selic, qual será o índice? Pela primeira vez, o mercado não sabe qual vai ser o resultado anunciado amanhã. Exatamente. Gani. Há uma dúvida muito grande. Há muito tempo a gente não via esse tipo de dúvida na mesa. E olha que interessante, acho que tem até uma tabela para mostrar aqui, né? Hoje a taxa Selic está em 10,75% ao ano, a Selic em meta. Muito bem, tem uma parte do mercado, né, principalmente o consenso dos economistas, acreditando num corte de 0,25 pontos percentuais, a taxa passaria para 10,5%. Agora, a curva de juros, que reflete na prática o quanto que os juros futuros estão sendo negociados, embute uma queda de 0,50 pontos percentuais. Ou seja, os agentes de mercado, o pessoal das mesas, das tesourarias, já estão negociando títulos públicos e contratos de derivativos, acreditando numa queda de 0,5 ponto percentual. A Selic passando para 10,25. Eu estou nessa turma. Eu acho que vai ter um corte de 0,5 ponto percentual, vai para 10,25, e a partir dos 10,25 a gente vai ter aí reduções de 0,25 pontos percentuais. A dúvida é se vai parar no 9,75,
no 9,5%, no 9,25%. Por enquanto, consenso aí de mercado, a gente trouxe no Focus ontem, né? Deve chegar próximo de 9,62%, né? Porque é uma média, mas eu acho que está mais com cara de 9,75%. Essa definição amanhã pode dar uma visão mais clara sobre... Pode, exatamente, principalmente o comunicado do Banco Central. Maravilha. Obrigada, Gani. Até. Até.